Essa reforma tributária, nós temos só em legislação tributária hoje no Brasil, senador Everton, 221.948 normas referentes à tributação. Isso afasta qualquer investidor com relação ao Brasil. Então, desde essa redemocratização, a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de debater e aprovar uma reforma tributária é essa. E é essa reforma tributária que vai dar dignidade à população. Por isso é que eu acho que é extremamente oportuna esse momento. É claro que nós não chegamos a uma reforma que seja ideal, mas o ótimo é inimigo do bom. Nós temos que avançar naquilo que é efetivamente possível, e eu acho que esse é o momento da reforma tributária. A reforma tributária está chegando na população em todos os aspectos. Essa reforma tributária, é bom que se diga aqui à população que ela é uma reforma que vai substituir impostos por o IVA dual, ela vai criar imposto seletivo para reduzir o consumo de bens prejudiciais à saúde. Ela vai manter a carga tributária total sobre o consumo. Ela adota a alíquota padrão como regra geral. Ela define regimes favorecidos para determinados bens e serviços como educação, saúde, transporte coletivo, medicamentos. Ela define regime específico para determinados bens e serviços, como bens imóveis, combustíveis, serviços financeiros. Cria cesta básica nacional, torna o sistema mais justo, como cashback. Melhora a situação das empresas do Simples. Quer dizer, são muitos benefícios que essa reforma tributária está dando para dar efetividade. Porque, olha, o que nós achamos? Nós queremos manter atual o sistema tributário nacional? Nós queremos manter o Brasil num cenário de 190 países como um dos piores com elevada carga tributária? Nós queremos ter esse regime tributário que só aumenta o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos? É esse o questionamento. O questionamento é, essa reforma, ela vai ser melhor do que o atual sistema tributário? Eu não tenho dúvida que vai ser. É isso que nós temos que ter a responsabilidade. Agora, essa reforma também, nós temos que dizer, essa reforma não vai aumentar a carga tributária. Essa reforma, ela não cria nova CPMF. Essa reforma não causa demissões, não gera inflação, não prejudica a Zona Franca de Manaus, não prejudica o setor de serviços, não prejudica o agronegócio, não prejudica o Simples Nacional e o MEI, não reduz a autonomia dos estados e dos municípios, não reduz as imunidades constitucionais já existentes, não altera os fundos constitucionais, não altera as regras do FPE, não altera os incentivos da Sudene e do Sudeco, não altera as regras referentes às entidades filantrópicas. Ora, essa reforma, ela é positiva. Então, o apelo que eu faço é óbvio que o ideal, o ótimo, e volto aqui a frisar, é o inimigo do bom, mas é o que é possível. E aqui eu quero dar um testemunho do poder de liderança e de articulação do meu líder, do nosso líder, o relator Eduardo Braga, que sempre com serenidade, sobriedade, equilíbrio, poder de articulação e de ouvir, escutar e ponderar e atender aquilo que é possível. Agora, nós também temos que ter a responsabilidade de que esse não é um projeto do Partido dos Trabalhadores, é um projeto de Estado. Isso é um projeto que garante aí um período de transição, 50 anos. Isso é um projeto que vai fazer esse assentamento, esse decantamento, e que vai ser de fundamental importância para que nós possamos efetivamente dar vida, vez e voz e garantir a execução de todos os programas sociais. Porque nós não podemos falar que são direitos sociais, por exemplo, o que está no artigo 6º da Constituição Federal, quando diz são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer, direito ao trabalho, se nós infelizmente ainda temos no atual sistema tributário uma das maiores cargas tributárias no mundo. Ora, é essa a realidade, é esse o momento que nós estamos. Então, nós temos que ter a percepção, a responsabilidade de que a reforma tributária hoje é uma realidade imperiosa, é uma realidade em que a própria população
almeja, porque ela vai chegar na ponta daquele que mais precisa. É essa reforma que nós almejamos. E eu sonho aqui da gente aprovar nesse Senado, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que já é uma determinação lá previsto no artigo 193 da Constituição Federal, em que a União tem que instituir imposto sobre grandes fortunas, dentre outras coisas. Nós temos que tributar mais para aquele que ganha mais, e tributar menos para aquele que ganha menos, e dar efetividade àqueles direitos sociais já expressos na Constituição Federal, principalmente no artigo 6º da Constituição Federal. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, meus cumprimentos inicialmente ao senador Eduardo Braga pelo relatório, pela sua sensibilidade, pela sua paciência e pela sua diligência na construção, de fato, deste relatório, não é? Que não há dúvida nenhuma, hoje, Augusta, é um dia histórico no Brasil, porque se você faz um levantamento histórico da nação brasileira, você vai ver que em nenhum momento de democracia no Brasil nós tivemos uma aprovação de uma reforma tributária. E você faz, por exemplo, um levantamento dos presidentes, aí vamos pegar aqui já da Nova República, todos os presidentes, ao ganharem a eleição, na campanha eleitoral, sempre apresentaram a proposta de uma reforma tributária. E se unia propostas e propostas, mas, ao fim e ao cabo, ela acabava não sendo materializada, ela acabava não sendo concretizada, dada a complexidade do sistema tributário no Brasil, que, como já foi falado, é um dos piores do mundo. O nosso Brasil é um país continental. Nós temos aí 27 estados, cada um com uma legislação própria, em vários tributos. Nós temos aí cerca de 100 tipos de impostos no Brasil. E, na verdade, cria um verdadeiro monstrengo, esse conjunto de tributos no Brasil, que acaba criando um outro gasto, sobretudo para as empresas. Eu diria que é um outro tributo que, do ponto de vista formal, não existe, que é a necessidade de a empresa gastar para poder fazer os seus pagamentos e os seus recolhimentos. Veja, a empresa tem que pagar para poder realmente ter algum tipo de efetividade no cumprimento das suas obrigações tributárias. Então, de fato, esse é um cenário. E que esta lei, esta reforma tributária, ao ser aprovada, ela, não há dúvida nenhuma, a partir das leis complementares que advirão dela, reduzirão, sim, a carga tributária no Brasil.